Queremos ir nesta noite para a palavra de Deus. O versículo que vou dizer a seguir é muito conhecido. Eu acho que até as crianças da igreja o conhecem. E ele diz assim, depois de eu dizê-lo, alguém irá colocar a referência bíblica no chat, se saber qual é. Não vou dizê-la, mas somente vou dizer o texto, vou citá-lo. Diz, no nome de Jesus, arrependei-vos e seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ver no chat quem é o primeiro irmão em colocar a referência bíblica. Glória a Deus. Irmão Massimiliano levou o prêmio. Atos 2:38. Glória a Deus. Assim é, irmãos. Se o sabe de decor, diga-o aí na casa junto comigo, não tem que ligar o microfone, sim? Arrependei-vos e seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Já com isto, irmãos, muitos estarão a pensar, o pastor irá falar do batismo nas águas. Pronto, sim e não. Mas bem, ainda não, porque antes de chegarmos a esse assunto, o qual é conhecido, né? Já temos ensinado em discipulado, a grande maioria dos irmãos cá já aprendeu sobre o batismo, temos que falar do propósito dele e temos que falar de uma necessidade que conduz ou produz esse propósito. Estamos a falar da necessidade e do propósito chamado salvação. Vamos dizer todos juntos, salvação. Vamos falar, irmãos, hoje e nos próximos 3 ensinos, pelo menos, de salvação. Já temos falado da Bíblia, temos falado do nosso Deus, da sua unicidade, etc, etc. E agora chegamos a este grande assunto. E quero começar por falar da universalidade da salvação, da necessidade universal que nós, seres humanos, temos de salvação. Começo por aquilo que é mais óbvio, e é que todos os homens sem Deus estão perdidos. Todos. Não interessa aqui se é boa pessoa, se é uma pessoa moralmente certa, se é honesta, se faz o bem, porque a salvação não é por obras, como vamos ver logo. Há uma só maneira de alcançar a salvação, e é a maneira que vamos estudar hoje e nas próximas semanas. E aquele que não achar, aquele que não praticar, que não obedecer essa maneira, pronto, não tem salvação. A salvação, meus irmãos, é pela razão de que todos somos pecadores. Por isso já disse que todos os homens sem Deus estão perdidos, porque todos os homens somos pecadores. Isto está escrito em muitas partes da Bíblia. Podemos achar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É muito para falar sobre que todos pecamos, que os nossos pecados são vermelhos diante de Deus, amém? Que são graves, o orgulho, a soberba humana, a insinceridade, etc. Toda a humanidade, portanto, diz Romanos 3, está sob o pecado, daí vem também submetida ao pecado, ou o seu domínio, e, portanto, é culpada perante Deus. Se quiser estudar o capítulo 3 completo de Romanos, muitíssimo melhor, irmão. E se quiser estudar o livro inteiro de Romanos, ainda melhor, porque é do que fala. No capítulo 3 achamos, por exemplo, uma escritura, versículo 10, que diz: não há justo, nem sequer um.
Olhem para isso. Não existe em todo este planeta um justo perante Deus. Nem sequer um. E mais para frente, no versículo 23, muito conhecido, diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a versão brasileira da Bíblia. Todos pecamos e, portanto, precisamos da graça de Deus, da salvação de Deus. Qual o efeito desta condição pecaminosa, pecadora de todos os seres humanos, desde Adão e Eva para frente? O efeito, o resultado, a consequência, como já temos aprendido, a maioria, pelo menos, que estamos cá, é a morte. Morte. Aí também em Romanos, capítulo 6, desta vez, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. En español, Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. E também o apóstolo Tiago, meio-irmão do Senhor, ensina no capítulo 1, versículo 15 da sua breve epístola, que o pecado sendo consumado, o que significa quando o pecado é levado à prática, gera a morte. Qual, por dizê-lo assim, o filho do pecado? A morte. E não apenas morte física, que é a evidência mais evidente, peço desculpa pela redundância, né? Imediata, visível. Não é apenas a morte física, irmãos, é também a morte espiritual, o que significa o afastamento de Deus, a incapacidade de experimentar a presença de Deus, e por isso dizemos que o homem caiu da glória de Deus, carece da glória de Deus. Ele é morto espiritualmente, ele é cego espiritualmente, enquanto ele está perdido no pecado. E há também aquela outra morte, que é a morte eterna, a condenação também chamada na Bíblia, que tem a ver com o castigo do inferno. Portanto, irmãos, precisamos salvação. Universalmente, todo homem, toda mulher desta terra está perdido, perdida, mais do que tudo nos seus delitos, nos seus pecados. Isto é ensinado insistentemente no Novo Testamento. E é por isso que precisa salvação. Eu estou apenas a introduzir o tema, como já disse, vamos falar deste em várias semanas, mas não esqueçamos este princípio fundamental, irmãos. Salvação tem a ver com escapar, com sermos libertados do pecado. Quando pensamos em salvação, pensamos num perigo como o inferno, o lago de fogo e enxofre, assim, o castigo de Deus. Também é correto pensar assim, mas o resultado mais urgente e nesta vida o mais importante, prático eminentemente, é a libertação do pecado. Quando então dizemos que fomos salvos, estamos a dizer que fomos resgatados do domínio do pecado, da escravidão do pecado, e fomos feitos livres. E não livres para fazer o que quisermos, porque também a liberdade que Deus dá, temos que saber manejá-la, né? Temos que administrá-la bem. Mais do que tudo, livres para já não cair novamente nas garras, no poder tão forte que o pecado tem. E ainda tendo sido salvos, irmãos, continuamos a lutar para não regressar a essa escravidão da qual fomos livres. Quantos podem deixar aí no chat um glória a Deus se foram livres, se foram salvados ou salvos do poder do pecado? O poder dele nesta vida e também na próxima vida. Glória a Deus, porque aqueles que não conseguiram ser livres do pecado nesta, também não o serão na próxima. Mas obrigado, Senhor Jesus, porque tendo já sido livres nesta vida,
não temos temor, não temos medo, já não há condenação, como diz Romanos também, mais para frente no capítulo 8. Glória a Deus. Pronto, irmãos, esta tem sido então uma breve introdução ao assunto. Agora quero entrar no que é tão importante, e a relação que existe entre graça de Deus, com G maiúscula, né? Graça de Deus e salvação. E por que existe esta relação tão importante? Obrigado por esses glória a Deus, aleluia, por esses améns. Irmãos, é importante esta relação porque uma não pode ser sem a outra. São fundamentais, indispensáveis. A salvação somente é possível por meio da graça de Deus. Fora da graça de Deus, não existe salvação. E vou insistir, irmãos. Há quem pensa que com bondade pode conseguir salvação. Há quem pensa que com força ou inteligência pode alcançar salvação. Não existe meio humano que consiga salvação. Somente a graça divina, irmãos. Em outras palavras, a gente não pode fazer nada para salvar-se a si mesma. Nada. Nenhuma quantidade de boas obras, nenhuma fidelidade na aderência à lei de Deus pode salvar-nos. É claro que temos que aderir-nos e temos que obedecer e temos que esforçar-nos e trabalhar e servir a Deus. É claro, mas não podemos esquecer, não devemos esquecer que é somente pela graça de Deus que somos salvos mediante a fé. Diz Efésios 2:8, por se alguém quiser procurar na sua Bíblia, Efésios 2:8. Eu vou ler também o versículo 9. Mas depois de falar da fé, que é a resposta do ser humano perante a graça de Deus, o apóstolo Paulo, quem escreve, no versículo 9, esclarece isto e diz: isto não vem de vós. Naquela altura, Efésios, nesta altura, irmãos da MAP, não vem de nós. E diz: é dom de Deus, presente de Deus, gratuito, aleluia, de graça, não de obras, para que ninguém se glorie. É por isto, irmãos, que sempre estamos a insistir na importância de dar toda glória a Deus. Toda glória a Deus. Nós temos a tendência a tirar um bocado de glória a Deus e dar algo de glória para nós. O outro dia estava a ver um vídeo de um mestre, suposto mestre da Bíblia, que falava em 60% graça, 40% obras. Onde está isso na Bíblia? Não está por nenhuma parte na Bíblia, irmãos. A Bíblia é clara e ela diz que o 100% da salvação é obra de Deus. Amém? E é por isso que toda a glória lhe pertence a Ele. Não recebemos o Espírito Santo, irmãos, porque somos bons, porque oramos muito, ou porque jejuamos. Não fomos perdoados, irmãos, porque merecíamos, porque nos esforçamos para deixar o pecado e arrepender-nos, etc. Não, irmãos. Tudo o que temos recebido e tudo o que agora somos é pela graça de Deus, e toda a glória por isso, irmãos, é para Deus. Quantos mais uma vez dizem glória a Deus aí na sua casa? Aleluia. Esta graça, este favor não merecido de Deus, esta salvação veio por meio da obra expiatória de Jesus Cristo. O que significa a obra expiatória de Jesus Cristo? Simplesmente a sua morte, a sua sepultura ou sepultamento e sua ressurreição. Que boa altura para falarmos destas coisas, né? Estamos à beira de uma Semana Santa, de uma nova Semana Santa, na qual são lembradas, são recordadas estas coisas tão importantes que de facto constituem o coração do Evangelho.
morte, sepultura e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por meio destes três elementos que aquela dádiva da salvação que antes era reservada para uns poucos, o povo de Israel, agora ela é disponível ou está disponível gratuitamente para todo aquele que receber Jesus, que crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, por meio daquele sacrifício feito na cruz do Calvário, sacrifício do qual iremos falar nos próximos dias muito, irmãos. Vamos falar em devocionais que pensamos ter durante a semana de consagração, já estou a deixar um anúncio. Vamos falar também nos serviços, nas pregações, nos ensinos, porque é o tema central desta salvação. Tudo o que temos recebido de Deus, irmãos, e isso também envolve a cura das nossas doenças, envolve o bem-estar, a saúde, sim, a felicidade, a alegria, tudo isto que desfrutamos os filhos de Deus, tudo é por obra, por graça, por méritos de Jesus na cruz do Calvário. Quem dá graças a Ele nesta noite pelo que Ele fez aí na cruz, irmãos? Fora disto não existe salvação. Todos nós temos ouvido mestres de outras religiões, mas neste tempo em que há tanta comunicação social, há tanta informação disponível, todos temos ouvido, talvez, de religiões orientais e outras, que falam em outras maneiras de alcançar salvação. Mas há algo que nenhuma outra religião tem e que, graças a Deus, a cristandade, o cristianismo tem. E é que o seu Salvador está vivo. Tá? Ele não está morto, não está num túmulo, numa tumba. Ele está vivo. Já não sei quantos aqui nesta noite acreditam, mas o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui conosco nesta reunião. Amém. Quantos dizem amém? Ah? E Ele é o único que pode dizer: eu sou o caminho. O caminho para onde? O caminho para a salvação. O caminho para o céu. Aleluia. Outros puderam e podem talvez falar em: eis o caminho, lá está o caminho é fazendo isto, aquilo. Mas Jesus foi e é o único que diz: eu sou o caminho. Eu, aleluia. E também diz a verdade e também diz a vida. Glória a Deus. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, acrescenta. Isto está no capítulo que já estudamos de João, capítulo 14. Antes, no capítulo 8, versículo 24, Jesus diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E lembrem, irmãos, já o nosso estudo dado de unicidade, no qual Jesus usava o título eu sou. Se não crerdes que eu sou o Deus eterno, que eu sou o Salvador, é o que significa: morrerei nos vossos pecados. Quantos nesta noite creem em Jesus Cristo como o seu único Salvador? Aleluia. Vamos ver, irmãos, rapidamente, e já aproximando-nos do final do nosso ensino por hoje, por que razão Deus iria exigir esta fé, esta crença da nossa parte para sermos salvos? Temos que entender, irmãos, que o pecado, que faz parte da nossa natureza, nos tinha separado de Deus. Isto tem sido ensinado antes, mas é bom lembrá-lo. Desde o momento em que Adão e Eva pecam, bem, é produzido um afastamento de Deus para o homem, porque o pecado separa
as nossas vidas de Deus. E quando somos separados de Deus como raça, sim, na sua totalidade, somos separados da fonte de vida. E é por isso que entram neste mundo a morte física, espiritual e eterna. Porque a lei de Deus, que já tinha sido escrita, que já estava na sua mente, requer, exige, estabelece a morte como penalidade pelo pecado. Então, é a partir daí que o homem fica preso, fica escravo do pecado. E é por isso que, ao não existir um só homem capaz de libertar-se por si próprio do poder do pecado, que Deus soberanamente, livremente escolhe fazer-se ele próprio preso, prender-se a si próprio pelo princípio da morte pelo pecado. Ele sabia, e agora também nós sabemos, que sem derramamento de sangue, como diz Hebreus 9:22, não pode haver remissão, não pode haver perdão dos pecados, não pode haver libertação do castigo, da penalidade do pecado. E, portanto, não existe hipótese nenhuma de restauração à comunhão com Deus para o homem. Quando o povo de Israel, e antes dele, o Abraão e outros homens que sabiam isto, ofereciam sacrifícios a Deus, sacrifícios de cordeiros, de ovelhas, de bois, etc. Constantemente tinham que voltar a fazer novos sacrifícios, porque a morte daqueles animais nunca alcançou, nunca foi suficiente. E a razão é simples: o animal, o reino animal, é inferior ao nosso. Portanto, o sacrifício dos animais não eram suficientes para pagar o preço para a nossa expiação, para a nossa salvação. Muito menos o homem, por muito bom que fosse, podia ser um sacrifício substitutivo, suficiente, porque se calhar o homem pode morrer pelos seus próprios pecados, apenas, mas nunca será um sacrifício perfeito, por causa de que ele próprio é escravo do pecado também e merece essa morte. Então tinha que aparecer um substituto apropriado, um sacrifício perfeito, inocente, que não estivesse sob o domínio do pecado. E o único que podia fazer isso era Deus mesmo. E é por isso que Deus se manifesta a si mesmo em carne, como já temos estudado, e não vou regressar com todas as escrituras que já temos lido sobre isto, e aparece sob o nome de Jesus Cristo, o único homem que viveu sem pecar jamais. Aleluia! Quantos glorificam a Jesus Cristo? Jesus foi completamente santo. Ele viveu uma vida santa, uma vida limpa, perfeita. E ele era o único que podia pagar o preço dos nossos pecados. O único, olhem para esta paradoxa, irmãos, o único que não merecia morrer foi o que morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu pelos seus pecados porque não existiam os seus pecados, mas morreu pelos nossos. E essa morte, que foi suficiente pagamento pelos nossos pecados, tornou-se a nossa expiação, tornou-se a nossa propiciação, o que significa, em palavras mais simples, a nossa reconciliação com Deus. Propiciar significa apagar a ira. Já Deus não está
irado conosco, já não está ofendido conosco. Quantos dizem glória a Deus por isso? Porque a ofensa que o ser humano lhe tinha feito foi cancelada lá na cruz do Calvário. Isso não significa que Deus ignora os nossos pecados, não significa que Ele os excusa, que Ele os desculpa. Não, porque de facto existe uma penalidade ainda sobre o homem que peca, mas quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós aplicamos o seu evangelho nas nossas vidas, e já mais para frente vamos ver a maneira em que o evangelho é aplicado à nossa vida, assim como uma vacina é aplicada, sim, para, nesse caso, prevenir ou curar uma doença. Neste caso estamos a falar da doença do pecado. Quando isso acontece, quando tomamos a decisão de obedecer o evangelho, então Deus nos declara justos, nos declara inocentes quanto ao pecado. E então é que os efeitos da morte substitutiva ou expiatória de Jesus na cruz são aplicados à nossa vida. Antes estávamos sujeitos ao que pode ser chamado de pecabilidade. Pecabilidade é o que a palavra diz, a habilidade de pecar e também a impossibilidade de não pecar. Antes éramos escravos disso. Antes, a santidade de Deus nos assustava. Considerávamos aquilo como uma acusação forte contra nós. A palavra de Deus, a lei de Deus nos assustava. Tínhamos medo. Muitos dos que cá estão se lembrarão de como tinham medo de entregar a sua vida a Deus, de como tinham medo de aproximar-se de Deus, né? Porque, claro, quando estamos em pecado, quando estamos condenados, quando ainda não temos sido salvos, está aquilo que podemos chamar de sentimento de condenação forte. Nós já temos visto pessoas sem Deus à beira da morte, como elas sofrem, como elas gritam desesperadas, porque a sua alma sabe que está indo para o inferno. Antes experimentávamos isso tudo, irmãos, mas honra, glória e louvor sejam dados ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tirou tudo isso, glória a Deus, Ele colocou no seu lugar fé, colocou gozo, colocou paz, nos deu a salvação. E agora, embora continuamos neste estado de pecado, porque ainda estamos no mundo, ainda estamos na terra, ainda não somos perfeitos, irmãos, estamos muito longe disso, mas temos a graça de Deus cobrindo-nos, protegendo-nos, ajudando-nos, levantando-nos quando caímos. Glória a Deus. Eu quero convidá-los nesta noite, irmãos, para adorar juntos ao Senhor. Vamos, nesta hora, agradecer a Ele. Quantos podem levantar as suas mãos aí onde estão e junto comigo adorar ao Senhor? Com força, irmão, adore-lhe aí onde está. Dê-lhe honra, dê-lhe louvor ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Como não adorar-te, Senhor? Como não exaltar-te? Como não dizer mais uma vez glória e honra para Ti, adoração e exaltação para Ti, Jesus, o único e suficiente Salvador. Mortos estávamos, perdidos estávamos, éramos cegos, éramos ignorantes, Senhor, éramos desobedientes, rebeldes. Aleluia. Estávamos perdidos, estávamos condenados, Senhor.
mas tu nos deste vida e vida em abundância, mas tu nos deste graça, tu derramaste misericórdia, derramaste o teu amor, Senhor. Como não vamos servir-te, como não vamos agradecer-te, Senhor, quando tens sido tão bom conosco. Recebe, Senhor, nesta noite toda a nossa adoração. Recebe a nossa gratidão, meu Deus. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. E oramos para que esta salvação a qual temos recebido, Senhor, seja valorizada por cada um de nós. Possa ser entesourada, Senhor, guardada com o maior cuidado possível, Senhor. Não é que não vamos errar, constantemente erramos, Senhor, mas ajuda-nos para manter-nos sempre por perto de Ti, Senhor, humilhados, sinceros contigo, Senhor. E concede-nos, Senhor, que a cada dia possamos, como diz a Tua palavra, trabalhar nesta salvação com tremor, com humildade, Senhor, com singeleza, que possamos lembrar-nos, Senhor, o frágeis que somos e que ninguém de nós está isento, Senhor, de um tropeço, de um erro. Ajuda-nos, Senhor, que no nosso agir, no nosso falar, ainda no nosso pensar e meditar, possamos valorizar como é devido esta salvação que a Ti te custou a Tua vida na cruz do Calvário, Senhor. Concede-nos ser fiéis, concede-nos ser mais e mais obedientes, mais e mais esforçados a cada dia, Senhor, para não perder nada, nada absolutamente de tudo o que Tu, Senhor, nos tens dado por meio da Tua graça. Recebe glória e honra mais uma vez, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, por que não ligamos os microfones e oramos mais um instante os uns pelos outros? Se alguém pode levantar a sua voz, se alguém tem as suas mãos livres e pode levantar as suas mãos também. Adoro-lhe ao Senhor junto comigo nesta noite. Ore pelos seus irmãos também. Ore por todos os que cá estão e pelos que não estão também. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua salvação, meu Deus. Obrigado por este pecado, Senhor. Glória a ti, Jesus. É pequeno, mas é grande ao mesmo tempo. Obrigado, Senhor. Essa tua palavra, Senhor, tem poder. Aleluia, Te aleluia. sacrificaste por todos nós, Senhor. Que somos Obrigado por nós, ter morrido Senhor. na cruz por Andávamos nós, a Senhor Jesus, Cristo. pecador glorioso, Senhor Jesus. Tu és Toda bom, glória Senhor. seja Jesus, tem gloriosa, Tu és Senhor bom, Jesus. Senhor. Do mal, Senhor. E como Puridão, Senhor Jesus, Não há ninguém como Tu. Jesus. Tu és o Não há único outro como Tu, Senhor, Jesus. o Salvador. Se compara a tua palavra, Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. na escravidão, Senhor. Resgataste-nos. Glória a Deus. Açoitado, Senhor Jesus. Onde rompeste o teu sangue Magoado, por todos Senhor nós, Senhor, pela humanidade, Senhor. Glória ao Senhor. A humildade está em ti, o amor está em ti, Senhor. Não há outro. Glória ao Deus Senhor. não tenho comparação. Eu te agradeço cada dia que tu acordas, Glória a Deus. Ajuda-nos, Senhor Obrigado, Senhor, nas nossas vidas. E somos nós sem ti, Senhor. Senhor, tu és o nosso Salvador. E somos nós para nós agradecer, Santo Jesus. Senhor, cada semana que passa, Senhor. Somos nós sem ti, cura física, obrigado por proteger-nos, Senhor. por ter as nossas vidas, Senhor. Glória a ti, Jesus. Desde o mais novo, Senhor. Evangelizar faz parte. Obrigado, Senhor. Tu ensinaste, porque nos ensinaste, Senhor, exatamente as certas na palavra. Onde o teu pecado, Senhor, em todo o mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado por estarmos todos no teu caminho, Senhor. Onde arrepentarmos nunca, Senhor. Mas ir sempre em frente, Senhor. E te agradeço por tudo aquilo que tu fazes, Senhor. Cada dia cuidas de todos nós, da
da família, Senhor. Onde agradecer faz parte, cada dia, cada hora, cada minuto. A gente não sabe quando vai, mas agradecer faz parte. E por tudo aquilo que tu fazes cada dia por cada um de nós, mas não somos merecedores, Senhor. Mas sim, Senhor. Obrigado, te agradeço por ter o meu filho também e caminho do teu, Senhor. Obrigado, Senhor. Tem sido uma bênção grande que tu nos dás, Senhor, cada dia, cada hora. E não vamos desistir do teu caminho, nunca, Senhor. Que aconteça o que acontecer, nós andamos em frente.